para nos sentar aqui todos no sofá. Agora a altura para entrevistar a doutora Alexandra Vasconcelos, que acaba de lançar um livro, como disse há pouco. Para além de ser farmacêutica, é também naturopata, terapeuta biológica e ortomolecular. Alexandra, isto são títulos pomposos, mas que de facto, enfim, dão muito jeito para nos aconselhar. É fruto do trabalho de estudos e de investigação e da minha também. investigação e do querer fazer melhor e poder ajudar mais as pessoas. E é isso que me tem movido a cada vez tentar arranjar mais ferramentas para poder ajudar, especialmente aquelas pessoas que chegam ao pé de nós que não têm doenças, mas também não se sentem bem e dizem: ai, doutora, eu não me sinto bem, mas não tenho nada, e agora? Tem uma máxima, aliás, uma máxima que existe, mas que aplica muito bem e que todos nós concordamos. Nós somos aquilo que comemos. Nós somos, não há dúvida, somos aquilo que comemos, mas eu agora acrescentei aí uma frase: é que nós somos o que comemos, mas também o que não comemos. Porque hoje em dia, por incrível que pareça, as pessoas estão desnutridas, com tanta alimentação, tanta comida, não é? Ninguém morre à fome. Claro, claro. Mas a comida que nós temos hoje em dia à nossa disposição não é uma comida que nos satisfaça em termos de metabolismo. Muitas vezes as pessoas até comem legumes, por exemplo, e comem fruta, mas depois têm muitos déficits nutricionais, têm falta de vitaminas, têm falta de alguns minerais, alguns oligoelementos e, portanto, a alimentação está diferente, a agricultura é diferente. Claro, tudo mudou, não é? Tudo mudou, nós temos alimentos, basta termos alimentos no supermercado que vêm da outra ponta do mundo ou que são aqui produzidos fora da época. Para terem um conteúdo nutricional diferente. E este livro, no fundo, é este segredo para se manter jovem e saudável. Que dicas é que dá às pessoas, enfim, para nós termos, se calhar, o tipo de comportamento na nossa alimentação e no nosso dia-a-dia? Tem uma série de dicas e eu tentei fazer um livro muito prático, para as pessoas poderem ver e não ser só um livro descritivo, com um bocadinho... portanto, tentei primeiro sensibilizar para o problema atual, porque eu acho que nós estamos todos muito mais... Vivemos mais, a longevidade é muito maior. Mais não há sedentários. dúvida. Vivemos mais anos, mas com pior qualidade. Muitas pessoas muito cedo e doenças graves muito cedo e nos últimos anos de vida a maioria das pessoas vive com dores, com indisposições, com idas ao hospital, e vivem em sofrimento. E, portanto, o que o livro tem é um programa que portanto, tem um princípio, um meio e um fim, normalmente, e que ajuda as pessoas a primeiro conhecerem-se a si próprias e, se calhar, por aí o segredo. Claro. Porque, no fundo, não existe um segredo. Nós temos que nos conhecer a nós próprios, temos que perceber o que é que nos está a fazer envelhecer e qual é o meu caminho do envelhecimento. E como é que nós nos conhecemos? Eu pus alguns perfis no livro em que nós nos podemos identificar. Por exemplo, se calhar até vou dar um exemplo para as pessoas perceberem. Sim, é mais fácil e prático. As pessoas podem se identificar. Por exemplo, há um perfil que é muito comum. Quando nós temos a barriga inchada, não vamos bem à casa de banho, não conseguimos fazer bem as digestões, isso é um perfil, é o nosso sistema gastrointestinal que não está a funcionar como deve ser. E que mais tarde aparecem inúmeras doenças ligadas a estes sinais, que aparecem até de uma forma prematura, mas que nós não os sabemos interpretar. Pode ter a ver também com o nosso sistema nervoso? Claro, o intestino é o nosso segundo cérebro, é o primeiro cérebro, não é? Quando nós estamos nervosos, o intestino está nervoso. Quando nós estamos contentes, o intestino está na perfeição. E estais quando estamos mais, digamos, ansiosos ou mais nervosos, temos logo dores de barriga, vontade de ir à casa de banho, não é? E as pessoas vêm quando vão fazer um exame, uma entrevista, uma coisa complicada, ficam logo com dores de barriga. Portanto, nós no intestino temos 80% do nosso sistema imunitário está no intestino, da nossa resposta imunitária, e é o segundo órgão que tem mais neurónios, que é a célula cerebral, a seguir ao cérebro. Cérebro, medulas e intestino. Portanto, o intestino sofre, o intestino chora e o intestino sofre com aquilo que nós sofremos. Sofre connosco. Ou seja, isso portanto, este exemplo que acabou de dar é para nós nos conhecermos. Espera aí, alguma coisa está a acontecer é porque não está bem isto ou não está bem aquilo. Este é um exemplo, mas, por exemplo, há outros perfis. Nós identificamos 7 terrenos biológicos. Há um outro também que é muito comum, que são as pessoas que têm alergias, que têm as peles atópicas e que têm as meninas têm síndrome pré-menstrual. Isto é um conjunto que são pessoas que normalmente têm falta de um ácido gordo poliinsaturado, têm falta de gorduras boas. Portanto, nós, se nos conhecermos, percebemos, espera lá, para onde é que eu estou a evoluir? Que doença é que eu vou ter daqui a uns anos? E tentarmos ir corrigindo e prevenindo isso. Claro, Isto é que é a verdadeira prevenção.
Ou seja, é importante conhecermos... Conhecer para saber o que prevenir, não é? Exatamente. E tanto mais enquanto farmacêutica, licenciada na área de farmácia, e tirou uma série de cursos e fez uma série de investigações. Portanto, digamos que é uma das pessoas que mais pode dar conselhos na base da nutrição e não só, não é? E na base da saúde, digamos assim. Porque eu acho que foram esses anos todos de farmácia, contacto com as pessoas, que cheguei à conclusão que o caminho não podia ser esse. Nós temos de ter uma atitude muito mais preventiva. Porque o que acontecia durante os meus mais de 15 anos de farmácia é que as pessoas chegavam com um medicamento e passado uns meses chegavam com um segundo medicamento e passado 1 ano ou 2 anos, em vez das pessoas estarem... portanto, viviam, não morriam, não é? Que isso é mas fantástico. O organismo também habitua-se a esse tipo de... Mas a carga, fica dependente. Fica dependente. E a carga medicamentosa era cada vez maior. E não há dúvida que... Sentiu necessidade de ir investigar outras áreas. Em muitas situações, em doença crónica, não cura. Uma pessoa que tem uma doença crónica tem dores, de uma forma crónica. Certo. Toma um anti-inflamatório. Cura? Não cura. Alivia a dor, mas não vai curar. Não é? E através da alimentação nós conseguimos corrigir algumas coisas? Conseguimos corrigir muita coisa. Há muitas pessoas que têm reações alérgicas, reações inflamatórias a alguns alimentos. O corpo recebe algumas substâncias como um agente externo, estranho. E se é um agente estranho, o que é que o nosso corpo faz? Reage, não é? Reage ou não sabe o que é que vai fazer com essas substâncias. Pode não conseguir metabolizar e até se pode acumular no corpo. E causa inflamação. Por exemplo, há um exemplo que aparece muito, por incrível que pareça, que são depósitos de metais pesados. Nós estamos muito expostos a substâncias muito diferentes. Estamos a falar que tipo de metais? Mercúrio? Mercúrio, os alumínios, o chumbo, o Portanto, cádmio, nós temos essas coisas níquel. no organismo. Temos essas coisas no organismo. As pessoas organismo. já podem pensar, me digam que eu tenho mercúrio ou que tenho isto ou aquilo. Não, mas temos. Temos e muitas vezes esses metais, e que não devíamos ter em determinados sítios do corpo, não é? E que muitas vezes esses depósitos desses metais pesados provocam-nos um desgaste maior. E obviamente que o nosso fígado e os nossos órgãos que nos desintoxicam têm que ter um trabalho adicional. Não é? Portanto, eles estão completamente sufocados com todas estas exposições. A limpeza quando o fígado começa a limpar, não é? Portanto, tem o duplo trabalho, ou trabalho a redobrar para limpar isso tudo. Para limpar isso tudo. E depois, agora só falámos de metais pesados, mas depois agora some tudo o que nós temos. Metais pesados, os tóxicos, os pesticidas, os químicos. E onde é que encontramos estas coisas? Onde é que encontramos esses metais, esses pesticidas? Em que tipo de alimentos ou em que substâncias? Em alguns alimentos que cada vez mais os alimentos são... A agricultura é uma agricultura que tem alguns químicos, nós sabemos disso, não é? Portanto, e há muitas agriculturas, muitos alimentos que nos chegam à nossa mesa, se não forem biológicos, que estão com produtos tóxicos. Deu alguns exemplos, inclusive através, e não vamos alarmar aqui ninguém, da pasta de dentes. Através de alguns produtos químicos. Nós sabemos, houve um exemplo muito recente dos parabenos, que agora até se faz o anúncio, não tem parabenos. Sabemos que os parabenos são potencialmente cancerígenos. Nós sabemos que o adoçante que nós pomos no nosso café... O adoçante, não o açúcar. Não o açúcar. O adoçante que nós pomos no nosso café, que também é potencialmente cancerígeno. O aspartame é potencialmente cancerígeno. E nós continuamos a usar. Acha que devemos colocar adoçante? Acho que não devemos colocar adoçante. No mal ou menos é preferível colocar açúcar, pouco açúcar, mas não colocar adoçante. Adoçante não. Os químicos. E é isso que nós estamos a ver hoje em dia, que a exposição é imensa. Não é como os nossos avós ou bisavós. Muita exposição e o nosso corpo, a defesa é a mesma. Nós continuamos a só ter um fígado, não é? E só ter um rim também. Não é? Um rim não, dois, temos 2 rins, mas os nossos órgãos continuam a ser os mesmos. Com uma grande agravante. É que, não querendo entrar aqui nem ser alarmista, nem entrar em pormenores muito técnicos, o nosso fígado, para nos desintoxicar, e só o exemplo do fígado, precisa de matéria-prima. O nosso corpo é uma fábrica, certo? Exato. E para funcionar precisamos de matéria-prima. Se nós não temos a matéria-prima porque também estamos desnutridos, e voltamos ao início da nossa conversa, certo? Porquê? Porque a alimentação dá-nos menos selênio, menos minerais, menos aminoácidos. São essas substâncias que ajudam o fígado, fazem com que o fígado consiga fazer uma boa desintoxicação. Portanto, por um lado estamos mais expostos. E por outro lado...
temos uma menor capacidade de defesa. Sem dúvida. Eu referia-me em relação aos rins, claro que temos 2 rins, mas falávamos do órgão, o fígado, o rim, claro, o rim, mas são os dois. São os dois. Depois, e digo isto publicamente, já tinha aqui, mas temos 2 rins. Temos 2 rins. E temos 2 rins e podemos funcionar podemos viver só com um rim a funcionar. Portanto, também há esta questão. Fala aqui também num assunto extremamente importante e que por vezes não ligamos muito e que, enfim, começámos a lidar com isto há meia dúzia de anos, salvo seja, que é as questões dos telemóveis, das radiações, das internets, dos Wi-Fi, do televisor lá em casa, etc, etc. Tudo isso cria pode-nos prejudicar. Isso pode-nos prejudicar. Tudo isso cria campos eletromagnéticos onde nós vivemos hoje em dia, que não é o campo, não vivemos num ambiente para o qual nós fomos feitos. Não é? E, portanto, vivemos aqui em ambientes adversos e, obviamente, que o nosso organismo e as nossas células ficam aqui meias baralhadas. E porque lá está, eu não quero de todo, e não sou fundamentalista, acho que os telemóveis e os iPhones, não quero de todo, digo, ela agora diz para não usarem telemóveis e iPhones, nem pouco mais ou menos. Temos todos que usar e faz parte, vivemos neste mundo. Podemos tentar ser um pouco, expor-nos menos, ou seja, se nós chegarmos a casa e limitarmos o uso destas ferramentas para o dia de trabalho e não estarmos insistentemente, às vezes a gente vê famílias à mesa, tudo com os telemóveis, sim. Não é? E portanto em casa vamos conversar e vamos anular, pôr um pouco de parte e durante a noite há muitas pessoas que dizem, então não durmo com o telemóvel, como é que eu acordo? Como é que eu tenho despertador? Não é preciso o despertador, o telemóvel para ser despertador, não é? Temos outras alternativas. Claro, são pequenas dicas para mudar os nossos hábitos também, não é? Desligar o Wi-Fi, se calhar podemos desligar durante a noite o Wi-Fi. Pode ser para não estarmos, por exemplo, porque hoje em dia nós temos Wi-Fi, wireless em tudo o que é lado. É nos centros comerciais, é nos escritórios, é em casa, é na rua, em todo o lado. E Alexandra, sente que as pessoas chegam ou vão ter consigo até para pedir ajuda nesta área? Olha, eu ando-me a sentir mal. Nós fazemos uma consulta integrativa. Nós vemos estes aspectos todos, não vemos só o aspecto da alimentação, vemos tudo, as deficiências, as nutricionais, os terrenos biológicos, ou seja, qual é o perfil da pessoa e corrigir esse perfil, e é isso também que está no livro. Nós temos os vários perfis e eu digo também no livro como é que devemos corrigir, em termos alimentares e em termos de micronutrição. Se é uma pessoa que tem falta de magnésio, se é uma pessoa que tem falta de proteína, quais são as necessidades às vezes de cada pode ser pessoa? Exatamente uma dessas necessidades que pode fazer toda a diferença, exatamente, não é? Falta de vitaminas B. Isto e afinal só temos ali um excesso ou um déficit de alguma substância ou nutrientes, não é? Por isso é que o livro é esse tal programa em que nós começamos por fazer a limpeza hepática e a limpeza intestinal, pormos o nosso intestino livre de bichos e bem colonizado, porque se por um lado nós estamos muito infectados, vivem muitos micro-organismos dentro de nós que nos distraem o nosso sistema imunitário, deixam aqui uma porta aberta para as doenças se instalarem, mas por outro lado, por incríveis, são contrassensos desta nova vida. Temos uma longevidade maior por outro mas lado. vivemos pior, portanto há aqui um contrassenso. Estamos muito infectados com muitos micro-organismos em vários órgãos e que estão silenciosos, que não dão febre, que não dão sinal, e a pessoa não sabe que os tem, mas que despistam o nosso sistema imunitário. Mas, por outro lado, temos falta de bactérias boas. O nosso intestino tem falta de bactérias boas, que são aquelas que cada vez mais se sabe sobre o nosso microbioma intestinal, que têm uma influência na nossa saúde. São as nossas defesas também. São as nossas defesas. Estas bactérias produzem determinadas substâncias que nós precisamos delas, produzem enzimas, vitaminas e, portanto, defendem-nos. E estamos todos com muito falta, com uma flora, um microbioma muito pobre. Isso também tem a ver com o quê? Com a nossa alimentação? Tem a ver ritmo, com a alimentação, tem a ver com o stress, com a acidificação. As bactérias vivem num determinado pH, num determinado meio. Se o nosso meio muda, algumas bactérias morrem e as outras que até se habituaram a viver ali continuam a viver. Neste livro é importante também dar alguns conselhos e algumas dicas para se ter um bom sono, para a pessoa dormir melhor e para a pessoa também combater de certa forma o stress. Assim, em linhas gerais, porque as pessoas têm que ler o livro também, digamos assim, consegue-se controlar o dormir melhor? Consegue. Olha, a maior parte das pessoas acaba a televisão ou está completamente embrenhada em trabalho e desliga o telemóvel, vai para a cama e acha que vai dormir a seguir.
E depois começa a entrar em ansiedade, porque diz, agora eu não consigo dormir e amanhã tenho que acordar cedo. É ou virar para a esquerda e para a direita às voltas. Exato, no colchão. e depois é um processo, depois é um ciclo. É impossível nós conseguirmos, nós precisamos, existe um ciclo de dia, noite, e nós precisamos ter melatonina, que é aquilo que nos faz dormir à noite. E não podemos ter, estas radiações, os telemóveis, as televisões, fazem um papel completamente inverso à produção da tal melatonina. Elas estimulam uma outra glândula. Despertam. Que desperta, que é aquilo que nós devemos ter de manhã, não é à noite. E acontece muito isso. E acontece muito isso. Isso acontece também comigo. Não vê quando nós temos algum trabalho à noite ou se temos alguma atividade intelectual maior à noite, como é que consegue ir para a cama e dormir logo? Consegue. Estamos espertos, estamos ali com uma adrenalina. Isso é um outro aspecto, é, por exemplo, os jantares. Os jantares não podem ser pesados, não devemos comer alguns alimentos ao jantar, por exemplo, a carne, os ovos, são alimentos que vão interferir com esta produção desta tal melatonina e da serotonina. E depois tudo trabalha, portanto está tudo aqui a trabalhar, a tentar fazer a digestão. Eu falo no livro também na crononutrição, que é uma coisa, eu acho que é interessante, que é quais os alimentos que devemos comer ao pequeno almoço. Porquê? Porque precisamos de energia, começa o dia, precisamos de um input para o resto do dia. Quais são os alimentos que devemos fazer ao almoço, como é que deve ser o nosso almoço e depois o que é que devemos fazer ao jantar. Para podermos dormir melhor. E estávamos aqui exatamente agora a entrarmos pelo jornal adentro e estávamos aqui a noite toda a conversar porque são muitos os conselhos que a doutora Alexandra Vasconcelos nos dá, sobretudo através deste livro, O Segredo para se manter jovem e saudável. Acho que devia ter uma rubrica no nosso programa, de vez em quando dar aqui uns conselhos aos nossos telespectadores. Se quiserem entrar em contacto consigo... através do e-mail, tem o e-mail da clínica, que é clinicasviver.com.pt. Através eu acho que o mais fácil é as redes sociais e Alexandra Vasconcelos e acaba por temos Facebook, tenho um Facebook com uma página profissional, Instagram, Alexandra Vasconcelos. Alexandra Vasconcelos. E o livro também já tem uma página, O Segredo para se manter jovem e saudável, em que as pessoas que leem e que têm dúvidas e querem de alguma forma entrar em contacto comigo podem perfeitamente fazê-lo através do Facebook do livro, da página do livro. Muito bem, doutora Alexandra Vasconcelos. E no fundo o que eu quero é que cada um consiga descobrir o seu segredo, corrigir atempadamente, interpretar estes pequenos sinais que o nosso corpo nos dá e perceber qual é o nosso caminho para nos conseguirmos manter jovens e saudáveis. Sem dúvida, e ter uma vida saudável, que isso é o mais importante. Muito obrigado, um beijinho enorme para si, bom fim de semana. Doutora Alexandra, já sabem, tem a página do Facebook, o próprio Segredos para se manter jovem e saudável, portanto há uma página do Facebook e sobretudo se quiserem alguma pergunta, o livro está à venda, entrem em contacto com a doutora Alexandra e muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu é que agradeço muito. E venha mais vezes ao nosso programa dar-nos dicas. Obrigada. E nós continuamos, depois da conversa com a doutora Alexandra Vasconcelos, continuamos com música. Os Irmãos Verdade estão connosco.